Essa é a minha casa. Se não gosta do barulho, a porta está bem ali, velha surda. Sou Dalva, 73 anos, viúva de um homem que me ensinou a arquivar cada recibo e documento desta vida. Roberto apenas cometeu o erro de nunca ler o nome impresso na escritura que dorme na minha gaveta. O grávido som tremia o pires de porcelana na minha mesa de cabeceira. Era uma terça-feira, pouco mais de meia-noite, e o barulho que subia pelas tábuas do assoalho parecia o motor de um avião de carga decolando no meio da sala de estar. Roberto havia comprado um equipamento de som novo na semana anterior. Ele chamava o trambolho cheio de luzes azuis de home theater. Eu chamava de atestado de imaturidade. Como contadora aposentada, passei 40 anos da minha vida analisando balanços financeiros de empresas reais, lidando com números frios e fatos concretos. Aprendi cedo que homens que precisam fazer muito barulho geralmente têm muito pouco a dizer e quase nada a oferecer. Roberto era a personificação desse princípio contábil. Um passivo disfarçado de ativo, um homem que falava alto para esconder a própria mediocridade. A vibração contínua do filme de ação que ele assistia fazia meus dentes doerem. Eu estava sentada na beirada da cama, vestindo meu roupão de flanela, observando o chá de camomila esfriar, enquanto a superfície do líquido formava pequenas ondas no ritmo dos tiros e explosões que vinham do andar de baixo. A ironia da situação tinha um sabor amargo, muito mais amargo que o chá. Aquela casa, com suas paredes sólidas de tijolo aparente, o piso de ipê que Rubens e eu escolhemos prancha por prancha em 1982, o lustre de ferro no corredor, tudo aquilo era meu. O teto sob o qual Roberto se esparramava com a arrogância de um monarca era sustentado pelos alicerces que meu marido e eu construímos com décadas de trabalho silencioso. Quando Rubens faleceu, há 7 anos, o silêncio da casa de 4 quartos tornou-se um eco insuportável. Mariana, minha única filha, estava casada com Roberto havia 3 anos. Naquela época, a startup de tecnologia que Roberto jurava ser o próximo fenômeno mundial faliu, deixando-os com uma montanha de dívidas e o aviso de despejo do apartamento alugado onde viviam. Mariana chorou no meu sofá. Roberto olhou para o chão, resmungando desculpas sobre as flutuações do mercado e a falta de visão dos investidores. A culpa, na narrativa dele, nunca era de sua própria incompetência. Eu, que sempre resolvi os problemas da família com a precisão de quem fecha um balanço anual, fiz o que qualquer mãe faria. Ofereci a casa. Eles se mudaram para cá. Eu cedi a suíte master, o quarto mais arejado com vista para o quintal, e me instalei no quarto de hóspedes no fim do corredor. No início, Roberto andava pela casa com uma gratidão ensaiada, pisando leve, pedindo licença para abrir a geladeira. Mas a gratidão de um homem vaidoso tem prazo de validade curto. Conforme os meses viraram anos, a narrativa mudou. Roberto conseguiu um emprego como gerente de vendas de uma empresa de logística de médio porte. Passou a usar camisas gola polo apertadas demais e a falar jargões corporativos no café da manhã. Com o primeiro contra-cheque razoável, ele decidiu que era o provedor. Eu assisti à transformação com uma neutralidade clínica. Era fascinante, de uma maneira patética, ver como ele reescrevia a realidade para acomodar o próprio ego. Primeiro, ele trocou a fechadura da porta da frente por questões de segurança, guardando a chave principal no próprio chaveiro e me entregando uma cópia com a solenidade de quem concede um favor. Depois, pintou a sala de estar de um tom de cinza gélido, que ele chamava de moderno, cobrindo o amarelo quente que Rubens tanto gostava. Eu não disse nada. Deixei que ele brincasse de dono da casa, porque eu sabia muito bem quem pagava o imposto predial territorial urbano no início de cada ano. O carnê chegava. Eu o interceptava na caixa de correio, pagava a cota única com minha aposentadoria e o arquivava na minha pasta de couro. Roberto pagava a conta de luz e a internet, e com isso comprou a ilusão de que sustentava a matriarca idosa. O que mais me incomodava não era a ilusão dele, mas a conivência de Mariana. Minha filha, que cresceu questionando tudo, tornou-se uma sombra na própria vida. Ela trabalhava o dia todo em uma agência de turismo, chegava exausta, e sua principal ocupação noturna era evitar que o humor de Roberto azedasse.
Ela pisava em ovos, servia o jantar que eu havia deixado pronto nas panelas e concordava com as opiniões absurdas dele sobre política e economia apenas para manter a paz. Mariana havia escolhido o silêncio como tática de sobrevivência. Eu via a exaustão nos ombros dela, mas não podia salvá-la de uma escolha que ela renovava todos os dias. Eu apenas facilitava a vida nos bastidores. Eu fazia a feira de orgânicos que Roberto exigia, pagando a diferença com meu dinheiro. Eu organizava a despensa. Eu mantinha a engrenagem funcionando enquanto ele posava de motor. Mas naquela noite de terça-feira, a engrenagem travou. Mais uma explosão ecoou do andar de baixo. Desta vez tão forte que o porta-retratos de Rubens escorregou 2 centímetros na prateleira. Olhei para o relógio digital. 00:20. O limite do aceitável havia sido ultrapassado há pelo menos 1 hora. Levantei da cama, apertei o cinto do roupão e calcei meus chinelos. Não havia raiva nos meus movimentos, apenas uma constatação prática de que um limite precisava ser restabelecido. Homens como Roberto são como crianças testando fronteiras. Se você não os interrompe, eles incendeiam o quintal só para ver a cor das chamas. Caminhei pelo corredor escuro. A luz azulada da televisão piscava violentamente na parede da escada, criando sombras distorcidas. Desci os degraus de ipê, sentindo a vibração diretamente nas solas dos pés. Ao chegar à sala de estar, a cena era um retrato perfeito da dinâmica daquele casamento. Roberto estava esparramado no meu sofá de couro, o controle remoto na mão como um cetro, os pés calçados em tênis repousando sobre a mesa de centro de mogno. A televisão de 70 polegadas exibia uma perseguição de carros em volume ensurdecedor. No outro extremo do sofá, encolhida sob uma manta, Mariana rolava a tela do celular, os olhos vidrados, fingindo que o som não estava fazendo seus tímpanos sangrarem. Parei ao lado do sofá. Nenhum dos dois notou minha presença. O som era uma barreira física. Fiquei ali por longos 30 segundos, observando o rosto suado de Roberto, iluminado pelos flashes da tela. Ele mastigava amendoins de boca aberta. Roberto, eu disse. Minha voz não competiu com o som do filme. Foi uma declaração, não um grito. Ele não ouviu. Dei 2 passos à frente e parei exatamente entre ele e a tela da televisão. O brilho azul bateu nas minhas costas. A imagem dos carros capotando foi substituída pela silhueta de uma mulher idosa de roupão. Roberto piscou, confuso no primeiro instante, e então o rosto dele se contorceu em uma irritação instantânea. Ele se inclinou para o lado, tentando ver a tela por trás de mim. "O que foi, dona Dalva? Sai da frente!" Ele gritou, gesticulando com a mão livre. "Abaixe o volume, Roberto. Já passa da meia-noite. As janelas estão tremendo." Mariana finalmente levantou os olhos do celular. A postura dela enrijeceu. Ela olhou para mim, depois para Roberto, e seu rosto assumiu aquela expressão de pânico contido, de quem sabe que a paz artificial acabou de ser quebrada. "Mãe", Mariana murmurou, a voz quase inaudível sob o barulho do home theater. Roberto não abaixou o volume. Em vez disso, ele apertou o botão de pausa. O silêncio que se abateu sobre a sala foi tão abrupto que meus ouvidos zumbiram. Ele jogou o controle na mesa de centro, fazendo um estrondo seco de plástico contra a madeira. Levantou-se do sofá. Ele era mais alto que eu, e usou a altura como tentava usar tudo na vida, como intimidação. "Eu trabalho o dia inteiro, dona Dalva", ele disse, a voz carregada de uma indignação teatral, o peito estufado sob a camisa polo. "Eu passo o dia inteiro engolindo sapo de cliente, fechando meta, suando a camisa para manter essa casa funcionando. E quando eu chego em casa, na minha folga, eu quero assistir ao meu filme." Mantive minha postura reta. Não recuei 1 milímetro. Apontei para o relógio na parede da sala. "O seu filme está acordando a vizinhança inteira. O seu trabalho não lhe dá o direito de transformar o descanso alheio em um inferno, Roberto. Abaixe isso para o nível 20 e coloque fones de ouvido." Ele riu. Foi uma risada curta, seca, incrédula. Ele olhou para Mariana, buscando a validação silenciosa que ela sempre entregava. Mariana abaixou a cabeça e voltou a olhar para o celular apagado. Ela fez de conta que não estava ali. Ela preferiu me jogar aos leões a enfrentar o marido. Aquela covardia doeu mais do que a insolência dele.
mas eu não demonstrei. A dor é um dado que você processa no escuro. Em público, você apenas opera os fatos. Roberto voltou os olhos para mim. A risada sumiu, dando lugar a uma expressão de desprezo absoluto. Ele deu um passo na minha direção, o rosto tão perto que pude sentir o cheiro de cerveja barata e amendoim na respiração dele. Escuta aqui. Ele apontou o dedo indicador para o meu rosto. Essa é a minha casa. Eu pago a luz que a senhora gasta. Eu pago a internet que a senhora usa. Eu sou o homem desta casa. Se a senhora não gosta do barulho, se não consegue conviver com as regras de quem manda aqui, a porta está bem ali, velha surda. O eco da palavra velha pairou no ar estagnado da sala. Olhei para o dedo dele apontado para o meu rosto. Olhei para as paredes de tijolo que Rubens assentou. Olhei para o teto. Depois, olhei para Mariana. Minha filha continuava com a cabeça baixa, os ombros encolhidos, o polegar rolando a tela preta do celular. Ela não disse uma palavra. Não defendeu a mãe. Não corrigiu a mentira absurda do marido. Ela aceitou a humilhação como se fosse o preço do aluguel da própria paz. Não houve choque em mim. Não houve lágrimas, nem coração acelerado, nem a indignação dramática que ele esperava para poder me chamar de histérica. O que senti foi a frieza absoluta de uma auditoria encerrada. Os números finalmente batiam. O balanço daquela convivência estava fechado, e o déficit era irreparável. Eu não respondi. Não havia o que debater com um homem que construiu um castelo de cartas e acreditou ser alvenaria. Virei as costas em silêncio. Caminhei de volta para a escada com a mesma calma com que desci. Subi os degraus de ipê. Entrei no meu quarto. Liguei a luz do abajur. Puxei a mala de couro marrom que ficava no topo do armário. Abri o zíper. Dobrei 3 blusas, 2 calças, roupas íntimas, meu nécessaire com remédios. Fui até a escrivaninha de Nogueira. Abri a gaveta trancada, peguei a pasta de couro preta onde guardo minha vida documental e a coloquei no fundo da mala. Fechei o zíper. Vestir minhas roupas de rua por cima do roupão não faria sentido, então troquei de roupa com movimentos precisos. Calcei meus sapatos fechados, peguei a mala pela alça, desci as escadas novamente. O filme havia recomeçado. O som estava ainda mais alto do que antes. Roberto havia aumentado o volume como um troféu por sua vitória imaginária. Atravessei a sala de jantar, passando por trás do sofá. Roberto não olhou para trás. Mariana também não. Parei em frente ao aparador no hall de entrada. Tirei a chave da casa do meu bolso. Coloquei-a sobre o vidro do aparador. O tinido metálico foi engolido por mais uma explosão na televisão. Abri a pesada porta de madeira maciça. O ar frio da madrugada bateu no meu rosto, trazendo o cheiro de asfalto úmido e jasmim do jardim que eu mesma plantei. Pisei na calçada. Fechei a porta atrás de mim. O clique da fechadura soou como o ponto final de uma longa e exaustiva sentença. Caminhei até a esquina, onde a luz amarela do poste iluminava a rua deserta, e chamei um táxi pelo aplicativo. A noite estava apenas começando, e a manhã seguinte traria uma contabilidade que Roberto jamais esqueceria. O táxi cheirava a pinho sintético e cansaço, um odor perfeitamente alinhado com a madrugada de quarta-feira. Quando o carro encostou junto ao meio-fio, o motorista abaixou o vidro e me olhou com uma surpresa genuína. Era Carlos, o mesmo taxista que me levava à feira de orgânicos todas as quintas-feiras pela manhã. Um homem de poucas palavras e muita observação. Ele desceu apressado para abrir a porta de trás e acomodar minha mala de couro marrom no porta-malas. A familiaridade do rosto dele foi um pequeno lembrete de que eu possuía uma rede de contatos que Roberto ignorava completamente. Homens arrogantes acreditam que mulheres idosas existem apenas no vácuo de suas próprias casas, como mobília. Eles não imaginam que conversamos com o motorista, com o padeiro, com o gerente do banco. Dona Dalva, a essa hora da madrugada? Carlos perguntou, ajustando o retrovisor enquanto eu afivelava o cinto de segurança. A voz dele carregava uma preocupação respeitosa, típica de quem me via há anos, comprando tomates selecionados para alimentar a filha e o genro. O limite de ruído foi ultrapassado, Carlos. Preciso de um ambiente mais silencioso esta noite. Me leve ao Hotel Glória, no centro, por favor. Ele não fez mais perguntas.
A lealdade das pessoas simples se manifesta no silêncio que oferecem quando percebem que uma linha invisível foi cruzada. Durante os 20 minutos de trajeto pelas ruas vazias e mal iluminadas da cidade, observei meu reflexo no vidro da janela. Minha expressão não havia mudado. Não havia rugas de choro, não havia o tremor da humilhação. A mente de uma contadora não processa a dor no calor do momento. Ela a arquiva em uma pasta separada para ser auditada depois. O que ocupava minha cabeça agora era um cronograma rigoroso de ações práticas. O Hotel Glória era um estabelecimento modesto, de fachada estreita e letreiro de neon que piscava intermitentemente, mas suas paredes abrigavam décadas de decência. Seu Osvaldo, o gerente noturno, estava debruçado sobre palavras cruzadas no balcão da recepção quando entrei. Ele ergueu os olhos e imediatamente largou a caneta. Osvaldo conhecia Rubens. Havia sido padrinho de batismo de um sobrinho distante nosso. A rede humana é uma teia invisível que os tolos nunca percebem até ficarem presos nela. Dalva? Minha nossa, aconteceu alguma coisa com a Mariana? Ele perguntou, já contornando o balcão para pegar minha mala. Mariana está perfeitamente bem, Osvaldo. Apenas escolhendo mal suas batalhas. Eu preciso de um quarto por alguns dias. O mais silencioso que você tiver. De preferência longe da rua. Osvaldo olhou para a minha postura reta, para a mala de couro e para a pasta preta que eu segurava firme contra o peito. Ele assentiu devagar, compreendendo sem precisar de um relatório completo. Entregou-me a chave do quarto 302. Quando fechei a porta do quarto, o silêncio do ambiente me abraçou como um velho amigo. Sentei-me na poltrona de veludo verde perto da janela, liguei o abajur de luz amarela e coloquei a pasta preta sobre os joelhos. O couro gasto tinha a textura da minha própria história. Abri o zíper com a lentidão de quem desarma uma bomba. O cheiro de papel antigo e tinta de carimbo subiu às minhas narinas. Meus dedos percorreram as divisórias de plástico até encontrarem um documento específico, datado de 3 anos atrás. O papel estava impecável. Enquanto eu lia as cláusulas impressas, a memória daquela tarde chuvosa de terça-feira invadiu o quarto com a nitidez de um filme em alta resolução. Roberto e Mariana haviam acabado de trazer a última caixa de papelão para a minha sala. Roberto estava com a camisa suada, reclamando do preço do caminhão de mudança e praguejando contra os antigos locadores que o haviam despejado. Eu estava sentada à mesa de jantar com este exato documento estendido sobre a toalha de renda. Roberto, eu havia dito na época, com a voz mais mansa que consegui forjar. O advogado do condomínio exige que todos os moradores maiores de idade assinem este formulário de cadastro para a portaria e para o seguro da casa. É apenas uma formalidade burocrática. Roberto, ansioso para tomar banho e abrir uma cerveja, mal olhou para o papel. Ele pegou minha caneta tinteiro e assinou o nome dele com floreios rápidos na última página, sem ler o cabeçalho. Se ele tivesse lido, saberia que não era um formulário de condomínio. Era um contrato de comodato. Um empréstimo gratuito de imóvel por prazo indeterminado, com uma cláusula cristalina de rescisão unilateral. A proprietária poderia exigir a desocupação imediata do imóvel a qualquer momento, bastando uma notificação formal, sem direito a qualquer retenção por benfeitorias. Roberto assinou a própria submissão, achando que estava apenas garantindo a chave do portão. A arrogância é a melhor anestesia contra a cautela. Guardei o documento de volta na pasta. Olhei para o relógio digital na mesa de cabeceira. Eram quase 3 da manhã. Deitei-me sobre os lençóis engomados e dormi o sono profundo dos justos. Às 8 horas em ponto da manhã seguinte, eu estava sentada na sala de espera do escritório do Dr. Silas. O ambiente cheirava a café fresco e cera de assoalho. Silas era um homem da minha geração, um advogado tributarista e cível que conhecia cada vírgula do meu patrimônio. Ele e Rubens jogavam xadrez nas tardes de domingo. Quando a secretária abriu a porta de carvalho maciço, Silas levantou-se imediatamente, ajeitando os óculos de aro de tartaruga. Dalva, que surpresa! Aconteceu algo com a declaração do imposto? Ele perguntou, indicando a cadeira de couro à frente de sua mesa. O problema é de natureza residencial, Silas, e exige uma resposta cirúrgica. Sentei-me,
Abri a pasta preta e coloquei o contrato de comodato sobre a mesa de vidro dele. Ao lado, depositei a escritura original da casa, atualizada no cartório logo após o inventário de Rubens. Silas franziu a testa, pegou os documentos e começou a ler. O tic-tac do relógio de pêndulo no canto da sala marcava o ritmo da minha paciência. Quando Silas terminou a leitura, ele recostou-se na cadeira, tirou os óculos e me olhou com a expressão grave de quem acaba de avaliar os danos de um naufrágio. Você os colocou sob comodato desde o primeiro dia. Dalva, você previu que isso aconteceria? Eu não previ, Silas. Eu me preveni. Há uma diferença fundamental. Um bom contador não espera a falência para criar um fundo de reserva. Roberto me mandou sair da minha própria casa ontem à noite. Ele gritou no meu rosto, na presença da minha filha, e disse que a porta estava aberta porque ele era o homem da casa. Chamou-me de velha surda. A mão de Silas apertou a borda da mesa. A indignação que eu me recusei a demonstrar na noite anterior apareceu nos olhos do meu velho amigo. A autoridade de Silas não vinha de gritos, mas da precisão com que ele operava a lei. O que você quer que eu faça, Dalva? Podemos entrar com uma medida cautelar agora mesmo. Quero a notificação de encerramento do comodato redigida e assinada até o meio-dia. Quero que um oficial de justiça entregue o documento diretamente nas mãos dele, no endereço da empresa de logística onde ele trabalha, não na casa. Quero que os colegas de trabalho dele vejam o momento em que a ilusão de poder que ele ostenta desmoronar. Ele tem o prazo mínimo legal para tirar as coisas dele do meu chão. Silas pegou a caneta, um sorriso frio desenhando-se no canto dos lábios. Prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de reintegração de posse com uso de força policial. É o padrão. Eu mesmo vou despachar com o juiz da vara cível, que por acaso deve o cargo à paciência que Rubens teve em ensiná-lo processo civil há 30 anos. Faça isso, Silas. E há mais um detalhe. Peguei meu celular na bolsa e abri o aplicativo do banco. Roberto adorava posar de provedor, pagando a conta de luz e a internet. Mas o grosso das despesas da casa, o IPTU, o seguro residencial, as taxas de lixo e a assinatura do pacote premium de televisão que ele assistia, estava em débito automático na minha conta. Com 3 toques na tela, cancelei todos os débitos. Em seguida, bloqueei o cartão de crédito adicional que eu mantinha no nome de Mariana para emergências médicas, mas que Roberto vinha usando sutilmente para pagar almoços em restaurantes caros. O relógio marcou 11h15 da manhã, quando eu estava tomando um chá preto na cafeteria em frente ao escritório de Silas. Meu celular vibrou sobre a mesa de metal. O nome Roberto piscou na tela. Deixei tocar 3 vezes antes de deslizar o dedo verde. Dona Dalva! A voz dele explodiu pelo alto-falante, tensa e agressiva, sem nenhum traço de bom dia. O barulho de teclados e telefones ao fundo indicava que ele estava no meio do escritório da empresa. Onde a senhora está? A Mariana acordou chorando porque a senhora sumiu. E pior, eu fui pagar a conta do restaurante aqui com os diretores e o cartão da Mariana deu recusado. A senhora bloqueou o cartão? Tomei um pequeno gole do meu chá. A temperatura estava perfeita. O cartão adicional foi cancelado, Roberto. Não bloqueado, cancelado. Não há mais limite de crédito disponível para subsidiar seus almoços executivos. O silêncio do outro lado da linha durou 3 segundos. Eu podia visualizar a veia pulsando na testa dele, a vergonha de ter o cartão recusado na frente dos chefes, misturada à fúria de ser contrariado. A senhora está louca? Ele sibilou baixando o tom de voz para que os colegas não ouvissem, mas mantendo a agressividade destilada. A senhora acha que pode fazer um showzinho de madrugada, sair de casa e me deixar passar vergonha no restaurante? Volte para casa agora, desbloqueie essa porcaria de cartão e pare de agir como uma criança mimada. Eu já disse que aquela casa é minha, eu sustento aquilo lá, e a senhora está passando dos limites. Apoiei a xícara no pires. O som da porcelana batendo levemente foi a única trilha sonora da minha resposta. Você tem uma memória muito seletiva para quem diz ser o homem da casa, Roberto. Ontem à noite, você me mostrou a porta. Você me disse que se eu não gostasse das suas regras, a rua era o meu lugar. Eu apenas aceitei a sua sugestão. Mas há um detalhe técnico que você esqueceu na sua pressa de me humilhar. Que detalhe? Ele retrucou.
a voz tremendo de impaciência. Do que a senhora está falando? A porta que você me mostrou ontem só abre por dentro. E eu tranquei a fechadura quando saí. Aproveite o resto do seu expediente, Roberto. Tenho a impressão de que você receberá uma visita muito instrutiva antes do fim do dia. Desliguei a chamada antes que ele pudesse formular a próxima insolência. Deslizei o aparelho para dentro da bolsa no exato momento em que Dr. Silas atravessou a rua em minha direção, segurando uma pasta parda sob o braço. Ele puxou a cadeira de ferro da cafeteria e sentou-se à minha frente, colocando a pasta sobre a mesa. O juiz assinou a liminar d'alva. O mandado de citação e notificação de despejo já está nas mãos do oficial de justiça. Ele confirmou que fará a diligência na empresa de logística às 14 horas em ponto. Olhei para a rua movimentada, observando os carros passando na Avenida Central. O mecanismo estava acionado. O cronômetro regressivo da arrogância de Roberto havia começado a correr, e a melhor parte era que ele ainda não fazia a menor ideia do abismo que se abria sob os seus pés calçados com sapatos caros de couro falso. Eu não precisava gritar para me defender. O silêncio da lei seria muito mais ensurdecedor do que qualquer filme de ação que ele pudesse colocar na televisão. O relógio de pêndulo na parede da recepção do Hotel Glória bateu 2 vezes. O som metálico e arrastado ecoou pelo saguão vazio, misturando-se ao zumbido fraco do ventilador de teto que girava preguiçosamente acima da minha cabeça. Eu estava sentada na poltrona de corino marrom, perto da vidraça frontal, observando o movimento vagaroso da rua lá fora. Uma xícara de café puro, sem açúcar, esfriava na mesinha de apoio ao meu lado. Exatamente às 14 horas, o oficial de justiça estaria cruzando as portas de vidro automáticas da empresa de logística onde meu genro trabalhava. Eu não precisava estar fisicamente presente para visualizar a cena com absoluta clareza. A mente de uma contadora é treinada por décadas de ofício para projetar resultados inevitáveis a partir de dados concretos. Imaginei Roberto no meio de sua tarde de quarta-feira. Ele provavelmente estaria no centro do salão principal do escritório, gesticulando com aquela falsa autoridade que ele adorava ostentar, tentando impressionar algum subordinado ou bajular um diretor. O oficial de justiça, um servidor público com a paciência esgotada pela burocracia do Estado e imune a carteiradas corporativas, não pediria licença. Ele perguntaria por Roberto em voz alta, segurando a prancheta de metal com o brasão do tribunal impresso no topo. O papel pardo, as assinaturas frias do juiz, o carimbo azul da vara cível. O momento exato em que a gravata de Roberto pareceria repentinamente apertada demais ao redor do pescoço, sufocando a mentira de que ele era o provedor intocável. Meu celular vibrou no fundo da bolsa de couro. Puxei o aparelho pelo cordão. Era uma mensagem curta do Dr. Silas, apenas 3 palavras digitadas com a objetividade de um advogado experiente. Diligência cumprida, assinou. Respirei fundo, sentindo o ar do hotel que cheirava a cera de assoalho e poeira antiga, um aroma que me trazia uma estranha sensação de ordem e controle. A primeira peça do dominó havia caído exatamente onde eu planejei. Não demorou 5 minutos para a tela do meu telefone acender novamente. Desta vez, não era uma mensagem de texto. A foto de Mariana piscava na tela, acompanhada pelo toque estridente de chamada que eu nunca me dei ao trabalho de configurar. Deixei o aparelho tocar até o último segundo antes de deslizar o dedo pela tela e atender. Mãe! A voz dela irrompeu pelo alto-falante, aguda, trêmula, carregada de um desespero que eu não ouvia desde que ela era uma adolescente assustada com o boletim escolar. Mãe, pelo amor de Deus, onde a senhora está? O que a senhora fez? Apoiei o celular no ouvido e mantive meus olhos fixos em um pombo que ciscava migalhas de pão na calçada do outro lado da avenida. Minha respiração continuou no mesmo ritmo compassado. Estou hospedada em um local tranquilo e seguro, Mariana. E quanto ao que eu fiz, limitei-me a exercer um direito legal e incontestável sobre o meu patrimônio. Acredito que o seu marido já tenha compartilhado a leitura do documento com você. Ouvi o som de uma respiração ofegante pelo alto-falante. Ela estava chorando, fungando ruidosamente do outro lado da linha. Ele me ligou gritando do trabalho, mãe. Ele disse que um homem da justiça foi lá na empresa dele, na frente de todo mundo, dos diretores, das secretárias, dos clientes. Disse que entregou um papel de despejo. Mãe,
O Roberto está completamente transtornado. Ele quebrou o teclado do computador na mesa dele de tanta raiva. O chefe chamou ele na sala de finanças. Como a senhora pôde fazer isso com a gente? A senhora vai jogar a própria filha na rua como se fôssemos lixo? A manipulação emocional é uma ferramenta incrivelmente previsível. Mariana havia aprendido com o marido a inverter os papéis rapidamente, transformando o agressor irracional em vítima das circunstâncias. Apertei a alça da minha bolsa sobre o colo. Eu não estou jogando a minha filha na rua, Mariana. Eu estou retirando um inquilino ingrato, abusivo e barulhento da minha propriedade. O prazo estipulado pelo juiz é de 30 dias corridos para a desocupação voluntária do imóvel. É tempo mais do que suficiente para que o autoproclamado homem da casa encontre um teto para vocês com o próprio suor financeiro, em vez de viver confortavelmente sob a sombra dos alicerces que o seu pai construiu com tanto sacrifício. Mãe, a senhora não entende como ele é. Ela soluçou, a voz subindo uma oitava, beirando a histeria. Ele está vindo para casa agora mesmo. Ele saiu do trabalho no meio do expediente. Ele disse que vai quebrar tudo, que vai arrancar as portas dos armários, que vai destruir aquele chão de madeira. Ele falou que a senhora humilhou ele de propósito na frente dos chefes, que a senhora planejou isso em segredo para destruir o nosso casamento. Mãe, cancela esse processo, por favor. Liga para o Dr. Silas agora, diz que foi um mal-entendido de família. Eu prometo que faço ele pedir desculpas de joelhos. Eu prometo que ele abaixa o volume daquela maldita televisão para sempre. A xícara de café tremeu levemente sobre a mesinha de apoio quando um caminhão de entregas passou pela rua esburacada, mas minha mão permaneceu absolutamente firme ao segurar o telefone. A oferta que minha filha fazia era patética. Um curativo minúsculo sobre uma fratura exposta que já estava infeccionada há anos. Você acha sinceramente que isso é sobre o volume de um aparelho de televisão, Mariana? Minha voz saiu baixa, fria e cortante, sem alterar o tom. Você realmente acredita que eu arrumei uma mala de madrugada, saí da minha própria casa e fui dormir em um hotel por causa de um filme de ação barulhento? O silêncio do outro lado da linha foi a única resposta. Ela não sabia o que dizer, porque no fundo da sua alma exausta, ela sabia perfeitamente a verdade. Isso é sobre respeito fundamental. Continuei, as palavras saindo com a precisão de um carimbo de auditoria batendo no papel. Ele me mandou sair. Ele apontou o dedo sujo de gordura para o meu rosto e me chamou de velha surda no meio da sala de estar que eu mobiliei. E você, minha filha, a menina que Rubens e eu criamos para ser forte e independente, abaixou a cabeça e continuou olhando para a tela preta do celular. Você validou a humilhação com o seu silêncio. Você escolheu o conforto miserável da submissão para evitar uma briga. Eu não posso curar a sua covardia, Mariana, mas eu garanto que não vou mais financiá-la. A senhora está destruindo a minha vida, destruindo a minha família. Ela sussurrou, a voz falhando em um pranto infantil. Estou devolvendo a responsabilidade da sua vida para as suas próprias mãos. O contrato de comodato está cancelado pelo juiz. Os cartões de crédito adicionais estão bloqueados no banco. E os débitos automáticos das contas de consumo foram suspensos hoje de manhã. Sugiro que vocês comecem a comprar caixas de papelão. Desliguei o telefone imediatamente. Não esperei pela réplica. A dor no meu peito era real, uma pontada surda e pesada que subia pela garganta. Mas eu a engoli com a mesma força e dignidade com que engoli tantas outras tristezas ao longo dos meus 73 anos. A fraqueza de uma mãe diante do erro é o pior veneno que ela pode injetar na veia de um filho adulto. Se eu cedesse agora, se eu recuasse por pena do choro dela, Mariana passaria o resto de seus dias servindo de tapete humano para um homem que não tinha dignidade nem para lavar os próprios pratos. Encostei a cabeça no estofado duro da poltrona e fechei os olhos cansados. A lembrança de Rubens invadiu minha mente com a força devastadora de um vento repentino. O ano era 1985. Estávamos na fase final e mais exaustiva da obra da nossa casa. Era um sábado de sol forte, quase insuportável, e Rubens estava ajoelhado no chão da sala de estar, vestindo uma calça jeans manchada, o rosto coberto de pó de cimento e suor. Ele estava assentando os tacos de ipê que havíamos comprado com as economias de 3 anos de turnos dobrados no trabalho.
Eu estava sentada em um balde de tinta virado para baixo, segurando uma garrafa de água gelada para entregar a ele. Lembro-me perfeitamente de como ele alisou a madeira crua com a palma da mão grossa e calejada. Ele olhou para mim, os olhos castanhos brilhando com aquele orgulho manso que só os homens honestos e trabalhadores possuem. Sabe por que a gente faz o alicerce tão fundo e o chão tão duro, Dalva? Ele me perguntou naquele dia, enxugando a testa com as costas da mão. Para que ninguém, nunca, duvide de quem sustenta este teto. Casa não é só tijolo empilhado, minha velha. Casa é o respeito que a gente planta no chão. Se um dia alguém pisar nesse chão sem respeito, a madeira tem que ranger alto para avisar. Ele conhecia o peso real do trabalho. Ele não toleraria a presença arrogante de Roberto por uma semana sequer. E eu havia tolerado por 3 longos anos, anestesiada pelo luto crônico. O luto tem o poder perigoso de nos deixar letárgicos, flutuando pela própria vida como fantasmas transparentes em nossa própria residência. Mas a anestesia havia passado completamente. O chão de IP havia rangido na noite anterior, e eu estava finalmente respondendo ao aviso do meu marido. Levantei-me da poltrona com as costas retas. O relógio na parede agora marcava 14h45. A tarde estava apenas na metade, e havia mais providências práticas e burocráticas a serem tomadas. 30 dias de prazo legal para desocupação não significavam 30 dias de conforto gratuito patrocinado por mim. Se Roberto queria tanto brincar de chefe de família e provedor absoluto, ele precisaria entender imediatamente o custo operacional diário dessa brincadeira. Caminhei até o balcão da recepção. Seu Osvaldo estava organizando algumas chaves antigas no quadro de madeira pendurado na parede. Osvaldo, por um acaso você ainda tem o contato daquele eletricista de confiança, o Matias? Aquele senhor que refez a fiação inteira aqui do saguão do hotel no ano passado? Perguntei, apoiando minha bolsa no balcão de fórmica desgastada. Ele virou-se prontamente, limpando as mãos manchadas de grafite em uma flanela amarela. Tenho sim, dona Dalva. O Matias é como um relojoeiro, só que lida com fios de alta tensão. Sujeito caprichoso não deixa um parafuso solto. Precisa de algum reparo de emergência na sua casa? Não é exatamente um reparo, Osvaldo. Preciso de uma interrupção estratégica. Pedi que ele ligasse para Matias pelo telefone fixo da recepção. Em menos de 3 minutos, o eletricista atendeu. Expliquei a minha situação com uma clareza puramente técnica, sem detalhes emocionais. A conta de energia elétrica estava registrada no meu nome, vinculada ao meu CPF. O relógio de força e os disjuntores principais ficavam do lado de fora do muro da casa, embutidos em uma caixa de metal acessível pela calçada, uma exigência antiga da companhia elétrica na época da instalação do poste. Pedi a Matias que fosse até o meu endereço antes do fim da tarde e retirasse os fusíveis principais do quadro de força, levando-os com ele para minha oficina. Eu pagaria o triplo da hora técnica pelo deslocamento imediato. A senhora quer que eu deixe a casa inteira completamente no escuro, sem nenhuma luz de emergência? Matias perguntou, a voz soando um pouco confusa e receosa através do aparelho telefônico. Exatamente isso, Matias. O medidor está no meu nome. A responsabilidade técnica e civil sobre qualquer curto-circuito é minha. Não quero correr riscos de incêndio elétrico na propriedade enquanto eu estiver ausente. Você pode fazer a remoção das peças até às 17 horas de hoje? Faço sim, dona Dalva. Entendi o recado. Passo lá com a minha caminhonete agora mesmo e resolvo isso em 5 minutos. Ninguém liga aquela energia de novo sem os fusíveis que eu vou levar. Agradeci. Combinei o pagamento via transferência bancária e encerrei a chamada. O plano estava materializado. A estrutura de apoio contínuo que eu fornecia silenciosamente e invisivelmente todos os dias estava sendo desmantelada peça por peça, fio por fio. A geladeira duplex, abarrotada de comida orgânica comprada exclusivamente com o meu dinheiro, começaria a descongelar ao entardecer, arruinando os jantares deles. O banho longo e fervente que Roberto tanto prezava após o trabalho seria impossível sem o aquecedor elétrico. A internet, que eu já havia cancelado pela manhã, impediria qualquer tentativa de ligar o home theater.
Eles teriam as paredes sólidas de tijolo aparente, o teto seguro contra a chuva e os móveis caros, mas o motor invisível da casa havia sido desligado sem piedade. Subi as escadas acarpetadas rumo ao meu quarto, o de número 302. A luz alaranjada da tarde filtrava-se pela cortina de tecido fino da janela, criando um padrão geométrico de linhas retas sobre a colcha da cama. Sentei-me na beirada do colchão firme e abri novamente minha pasta de couro preta. Havia um último documento ali dentro, guardado no fundo da divisória de plástico. Uma via original dobrada que eu mantinha com zelo obsessivo. Era a apólice do seguro residencial completo. Puxei meus óculos de leitura pendurados no pescoço e li a cláusula 7 com máxima atenção. Ela estipulava claramente que a seguradora cobriria integralmente danos ao imóvel em caso de vandalismo ou depredação interna, desde que um boletim de ocorrência fosse registrado imediatamente por danos ao patrimônio. Mariana havia gritado no telefone que Roberto ameaçou quebrar tudo, que arrancaria as portas dos armários e destruiria o chão de madeira. Sorri, um sorriso frio, analítico e profundamente solitário no silêncio do quarto de hotel. Homens descontrolados, movidos pelo ego machucado, são criaturas terrivelmente previsíveis. Eles agem por impulso irracional, quebrando as próprias mãos contra paredes que não têm força para derrubar. Se Roberto encostasse um dedo com violência na madeira que Rubens assentou, se ele arranhasse 1 centímetro da pintura ou quebrasse uma dobradiça sequer daquela casa, a notificação de 30 dias deixaria de ser uma simples ação civil de despejo e se transformaria em um caso criminal de dano ao patrimônio, com intervenção policial imediata e algemas. Eu não precisava enfrentá-lo fisicamente. Eu não precisava gritar de volta. Eu só precisava estender a corda e deixá-lo destruir a si mesmo com a própria arrogância. O relógio digital na mesa de cabeceira marcou 17 horas em ponto. A luz do sol começou a perder totalmente a força lá fora, mergulhando a rua e os prédios vizinhos em tons melancólicos de cinza e chumbo. Em algum lugar do meu antigo bairro, naquele exato instante, Matias estaria fechando a tampa de metal do quadro de força com um estalo seco. Imaginei as luzes da sala apagando subitamente. Imaginei o silêncio absoluto retornando ao assoalho de ipê. Peguei meu chale de lã na mala, sentindo o tecido macio entre os dedos. A noite estava chegando rápida, e com ela a escuridão que cobraria o preço da insolência. A noite caiu sobre a cidade com a lentidão de uma cortina pesada, engolindo a luz do sol e substituindo o calor da tarde por um vento frio que assobiava pelas frestas da janela do quarto 302. O relógio digital na mesa de cabeceira marcava 19 horas e 42 minutos. O quarto do Hotel Glória estava imerso em um silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante do trânsito na Avenida Central. Eu estava sentada na poltrona de veludo verde, com a pasta de couro preta fechada sobre o colo, aguardando o inevitável. A matemática do comportamento humano raramente falha. Quando você retira o palco de um homem vaidoso, ele não se retira de cena em silêncio, ele destrói o teatro. O visor do meu celular acendeu no escuro, vibrando contra a superfície de vidro da mesinha de apoio. O nome que brilhava na tela não era o de Mariana, nem o de Roberto. Era Dona Elza, minha vizinha de muro há mais de 30 anos, uma mulher viúva como eu, cujos olhos miúdos por trás dos óculos de grau grosso nunca deixavam passar um detalhe sequer do que acontecia na nossa rua. Deslizei o dedo pela tela e levei o aparelho ao ouvido. Dalva, minha amiga, me desculpe ligar a esta hora. A voz de Elza soou baixa, em um sussurro conspiratório que carregava uma urgência afiada. Eu não queria me intrometer, mas achei que você precisava saber. O seu genro está fazendo um espetáculo na calçada. Ele chegou do trabalho, tentou abrir o portão automático e, como a casa está num breu total, ele começou a chutar a grade de ferro. Ele está berrando para a rua inteira ouvir que cortaram a luz dele. Mantive a respiração compassada. O plano estava seguindo o cronograma exato. Ele conseguiu entrar, Elza? Perguntei, a voz saindo com a mesma neutralidade de quem confere um extrato bancário. Entrou. Ele foi até a caixa do relógio de força na calçada, viu que estava sem as peças, praguejou e abriu o portão manual com a chave.
A Mariana chegou de táxi logo depois, chorando muito. Agora os dois estão lá dentro, no escuro. Mas, Dalva, eu estou ouvindo barulho de coisas quebrando, barulho de madeira rachando e vidro estilhaçando. Ele está quebrando a sua casa. Obrigada, Elsa. Feche suas janelas e tranque sua porta. Eu estou a caminho. Encerrei a ligação. Não houve sobressalto no meu peito. Não houve pânico. Havia apenas a confirmação de uma hipótese auditada e comprovada. O seguro residencial cobria vandalismo, mas a apólice exigia o registro da ocorrência em flagrante. Abri a lista de contatos e liguei para o Dr. Silas. Ele atendeu no segundo toque. A ameaça de depredação se materializou, Silas. Eu disse, levantando-me da poltrona e vestindo meu casaco de lã. Meu genro está quebrando os móveis da casa neste exato momento. A vizinhança é testemunha do barulho. Preciso que você encontre comigo no endereço imediatamente e acione a polícia militar. Não vamos registrar um boletim de ocorrência amanhã de manhã. Vamos fazer o flagrante esta noite. Estou saindo do meu escritório agora mesmo, Dalva. Encontro você lá em 15 minutos com a viatura. Não entre na casa antes de a polícia chegar. Desci pelo elevador antigo do hotel, observando os números de latão apagarem um a um. Seu Osvaldo acenou com a cabeça quando passei pela recepção, um gesto mudo de apoio de quem entendia que certas batalhas precisam ser travadas de portas abertas. Atravessei as portas de vidro e encontrei o táxi de Carlos estacionado exatamente no mesmo lugar onde ele havia me deixado na madrugada anterior. Ele abaixou o jornal que estava lendo ao volante, abriu a porta traseira e deu a partida no motor sem fazer perguntas. Durante o trajeto pelas ruas mal iluminadas, encostei a cabeça no vidro frio do carro e fechei os olhos. A escuridão da cidade me transportou para uma lembrança muito específica. O ano era 1992. Uma tempestade de verão havia derrubado a energia do bairro inteiro por 3 dias consecutivos. Rubens e eu andávamos por aquela mesma casa, recém-inaugurada, no breu absoluto. Lembro-me de Mariana, ainda uma menina pequena de tranças, chorando no corredor com medo de tropeçar e se machucar no escuro. Rubens riscou um fósforo, guiou a mão pequena da nossa filha até a borda da mesa de centro de mogno maciço e disse, com aquela voz grave que ancorava a nossa família: "O escuro só assusta quem não sabe onde os próprios móveis estão, minha filha. Quem constrói a casa anda por ela de olhos vendados. A madeira reconhece o dono." Roberto não era o dono. No escuro, a casa o rejeitava. Ele tropeçava nos móveis que não comprou, esbarrava nas paredes que não ergueu, lutando contra um espaço que nunca lhe pertenceu de fato. O breu que ele enfrentava agora não era causado por uma tempestade, mas pela própria ignorância de achar que a luz existia apenas porque ele apertava o interruptor. O táxi virou a esquina da minha rua. Carlos reduziu a velocidade. Logo à frente, os giroscópios vermelhos e azuis de uma viatura da polícia militar pintavam as fachadas das casas vizinhas com flashes intermitentes. Dr. Silas estava de pé na calçada, segurando a inseparável pasta parda sob o braço, conversando com 2 policiais fardados. O portão de ferro da minha casa estava entreaberto, exibindo um amassado profundo bem na altura da fechadura. Paguei a corrida a Carlos, agradeci em voz baixa e desci do carro. O vento frio levantou a barra do meu casaco. Silas caminhou até mim, ladeado pelos 2 oficiais. Dona Dalva, o policial mais velho, um sargento de expressão cansada e ombros largos, dirigiu-se a mim com formalidade. O seu advogado nos informou sobre a situação da propriedade. O oficial de justiça confirmou a notificação de desocupação esta tarde. A senhora confirma que o indivíduo no interior do imóvel não tem mais autorização legal para ali permanecer? Eu confirmo, sargento. O contrato de comodato foi rescindido. E neste exato momento ele está destruindo o meu patrimônio. Um estrondo seco, seguido pelo som agudo de vidro estilhaçando, ecoou de dentro da casa escura. O barulho cortou o silêncio da rua como um chicote. O sargento trocou um olhar rápido com o parceiro mais jovem, destravou a presilha do coldre e fez um sinal com a mão para que avançássemos com cautela. Entramos pelo portão de ferro. O jardim que eu cuidava com tanto zelo estava intocado, mas a pesada porta de madeira maciça da entrada principal havia sido chutada.
Ela estava escancarada, revelando o interior da casa, mergulhado em uma escuridão espessa. Os 2 policiais ligaram as lanternas táticas acopladas aos cintos. Os feixes de luz branca rasgaram a escuridão do hall de entrada, revelando o cenário da ruína. Eu não precisei de lanterna. Caminhei pelo corredor de IP com a postura reta, sabendo exatamente onde pisar para evitar as lascas de madeira que agora sujavam o chão. A sala de estar cheirava a suor azedo e poeira levantada. Roberto estava de costas para nós, ofegante. Ele segurava o meu abajur de bronze pelo pedestal, usando-o como um martelo improvisado. A mesa de centro de mogno, aquela mesma mesa que Rubens havia ensinado Mariana a tocar no escuro, estava com o tampo de vidro completamente estilhaçado. A televisão de 70 polegadas jazia no chão, com a tela rachada em uma teia de aranha cinzenta. No canto da sala, encolhida no sofá de couro rasgado, Mariana soluçava compulsivamente, com o rosto escondido entre os joelhos. "Polícia militar! Largue o objeto no chão agora!" A voz do sargento trovejou na sala, firme e inegociável. Os feixes das lanternas focaram diretamente no rosto de Roberto. Ele piscou violentamente, cego pela luz intensa. O abajur de bronze escorregou das mãos dele e bateu no assoalho com um baque surdo. Ele ergueu os braços em um reflexo de defesa. A camisa gola polo que ele usava para ir ao trabalho estava suja e rasgada no ombro. O rosto dele estava vermelho, coberto de suor e de uma fúria que rapidamente se transformou em confusão. "O que é isso?" Roberto gaguejou, a voz falhando. Ele apertou os olhos, tentando enxergar por trás das luzes das lanternas, até que a luz iluminou o meu rosto parado a poucos metros dele. "Vocês não podem entrar aqui. Esta é a minha casa. Eu sou o morador. Essa velha maluca cortou a minha luz." Dei um passo à frente. O som do meu sapato contra o IP foi baixo, mas ecoou na sala silenciosa. "Você me disse ontem à noite que pagava a luz desta casa, Roberto." Minha voz soou calma, quase didática, sem competir com a histeria dele. "Se você paga a luz, sinta-se à vontade para acendê-la." Ele me olhou com ódio puro, o peito subindo e descendo rapidamente. Ele tentou recompor a postura de homem corporativo, abaixando os braços e pigarreando para engrossar a voz, dirigindo-se aos policiais com aquela familiaridade arrogante que ele achava que funcionava com qualquer pessoa de uniforme. "Sargento, isso é um mal-entendido familiar. A minha sogra tem problemas cognitivos. Ela fugiu de casa ontem à noite, cancelou a conta de luz por pirraça e agora está fazendo esse teatro. Eu sou gerente de logística, eu sustento esta casa. A minha esposa está ali no sofá e pode confirmar." O sargento não abaixou a lanterna. Ele sequer olhou para Roberto. Ele virou o rosto na direção de Silas. O advogado abriu a pasta parda sob a luz da lanterna do segundo policial e entregou 3 documentos oficiais. "Escritura do imóvel em nome da viúva Dalva Moraes", Silas declarou, apontando cada folha com a caneta. "Comprovante de cancelamento do termo de comodato e a cópia do mandado de intimação assinado por este senhor às 14 horas de hoje, atestando que ele tem plena ciência de que não possui mais nenhum direito sobre a propriedade. O que os senhores estão presenciando não é um desentendimento familiar. É a prática em flagrante do crime de dano qualificado ao patrimônio, previsto no artigo 163 do Código Penal." O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo choro abafado de Mariana. Roberto olhou para os papéis nas mãos do policial, depois olhou para a mesa de mogno destruída aos seus pés. A ilusão de poder que ele cultivou por 3 anos derreteu em questão de segundos, evaporando sob o foco cirúrgico das lanternas da polícia. Ele não era o dono. Ele não era o provedor. Ele era apenas um invasor violento, pego no ato de destruir o que não podia ter. "Mariana!" ele gritou, virando-se para o sofá, o desespero finalmente rachando a voz dele. "Fala para eles. Fala que a gente mora aqui. Fala que a casa é nossa. Defende o seu marido, pelo amor de Deus." Mariana levantou o rosto devagar. Os olhos dela estavam inchados, o rímel escorrido manchando as bochechas pálidas. Ela olhou para a mesa quebrada. Olhou para o abajur de bronze jogado no chão. Depois, olhou para mim. Eu não desviei o olhar. Eu não ofereci conforto nem absolvição. Eu apenas esperei.
Minha filha olhou de volta para o marido. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. O silêncio dela, que por tantos anos serviu como escudo para as agressões de Roberto, agora servia como a pá que enterrava a sua autoridade. Ela abaixou a cabeça novamente e abraçou os próprios joelhos. Ela não o defendeu. O sargento guardou os documentos na pasta de Silas e tirou um par de algemas do cinto. O som metálico das catracas soando frio e definitivo na escuridão. Senhor Roberto, o senhor está sendo conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos pelo crime de dano ao patrimônio e perturbação da ordem. Por favor, vire-se de costas e coloque as mãos para trás. Vocês não podem fazer isso. Eu trabalho de terno. Eu sou gerente. Ele recuou, tropeçando nos cacos de vidro da mesa, o pânico tomando conta de cada músculo do seu rosto. Eu tenho direito a 30 dias. O juiz me deu 30 dias no papel. O prazo de 30 dias era para desocupação pacífica, senhor. O sargento respondeu, segurando firmemente o braço de Roberto e forçando-o a virar. O clique das algemas travando nos pulsos dele foi o som mais limpo que ouvi naquela noite. A partir do momento em que o senhor destrói o imóvel, o seu direito de permanência cessa imediatamente por flagrante delito. O senhor perdeu o prazo. Roberto foi empurrado levemente na direção do corredor. Ele arrastou os pés, a respiração pesada e irregular, o rosto contorcido em uma mistura de vergonha absoluta e choque. Quando ele passou por mim, iluminado pelo feixe de luz do policial que o escoltava, ele tentou manter a cabeça erguida, mas o peso da própria humilhação o empurrava para baixo. Parei no meio do hall de entrada, exatamente no ponto onde ele havia me insultado na noite anterior. Roberto, eu disse, a voz baixa, obrigando-o a parar por um segundo. Ele me olhou de soslaio, os olhos arregalados, esperando um grito ou uma ofensa que justificasse a raiva dele. Mas eu não grito. Você me lembrou ontem que a porta estava bem ali. Apontei para a pesada porta de madeira maciça, aberta para a rua escura, onde a viatura piscava suas luzes implacáveis. A porta que você me ofereceu ontem continua aberta para você hoje. Mas, diferentemente de mim, você sairá por ela escoltado. Tenha uma boa noite. Os policiais o conduziram para fora. O som dos passos pesados dele descendo a calçada e o barulho da porta traseira da viatura batendo marcaram o fim da presença de Roberto naquela casa. Fiquei parada no escuro, ouvindo o motor do carro da polícia se distanciar até sumir completamente. A casa estava vazia da arrogância dele, mas o ar ainda pesava. Virei-me lentamente para a sala de estar, onde Mariana continuava encolhida no sofá, uma sombra imóvel no meio da destruição. O problema principal havia sido removido, mas os destroços daquela convivência ainda exigiam uma limpeza que nenhuma seguradora seria capaz de cobrir. O silêncio que se instalou na sala de estar após a partida da viatura não era um silêncio de paz. Era o vácuo denso que se forma logo após uma explosão, quando a poeira ainda está suspensa no ar e os ouvidos ainda zumbem com o impacto. Fiquei parada no escuro do hall de entrada por longos minutos, sentindo a brisa fria da madrugada entrar pela porta arrombada. O cheiro de suor azedo de Roberto ainda impregnava o ambiente, misturando-se ao odor metálico da fechadura retorcida e ao pó de vidro esmigalhado sobre o tapete. Caminhei a passos lentos até a sala de jantar. Mariana continuava no sofá, uma massa encolhida sob a penumbra. Ela não soluçava mais. Apenas respirava de forma ruidosa, o peito subindo e descendo em espasmos irregulares. A luz amarela do poste da rua, que entrava pela vidraça frontal, desenhava sombras pontiagudas sobre os cacos da mesa de centro de mogno. Mãe! A voz de Mariana quebrou a quietude, fraca, rouca, o som de uma criança perdida, esperando que o adulto responsável resolvesse o pesadelo. O que eu faço agora? Para onde eu vou? Parei a 2 metros dela. O instinto materno, aquele impulso primitivo de abraçar, de alisar os cabelos e prometer que tudo ficaria bem, bateu contra as minhas costelas. Mas eu sou uma contadora. Eu sei que perdoar uma dívida não ensina o devedor a administrar o próprio dinheiro. Apenas o incentiva a falir novamente. Se eu a abrigasse ali, sob os escombros da própria covardia, ela passaria o resto da vida esperando que alguém a salvasse.
Você vai subir para o seu quarto. Minha voz saiu plana, desprovida de qualquer afago. Vai pegar as suas malas. Vai colocar dentro delas tudo o que lhe pertence e que você consegue carregar com as próprias mãos. E amanhã de manhã, você vai procurar um lugar para morar que você possa pagar com o seu próprio salário. Mariana levantou o rosto abruptamente. O choque paralisou as feições dela. Mesmo no escuro era possível ver a perplexidade travando o maxilar da minha filha. A senhora está me expulsando? Depois de tudo o que aconteceu hoje? Depois de o Roberto ter sido levado preso e algemado na frente de todo mundo? Eu sou sua filha. E é exatamente por você ser minha filha que eu me recuso a continuar assistindo à sua autodestruição no conforto desta sala. O seu marido destruiu a minha casa, Mariana, mas você segurou a marreta para ele durante 3 anos com o seu silêncio. Eu não posso consertar a sua vida. Eu só posso consertar a minha propriedade. E a reforma começa amanhã de manhã, com a casa perfeitamente vazia. Ela tentou argumentar, tentou chorar mais alto, mas o meu olhar não vacilou. A firmeza de uma parede de arrimo não cede à chuva, por mais forte que seja a tempestade. Quando ela percebeu que não haveria espaço para negociação ou chantagem emocional, a postura dela mudou. A negação deu lugar à resignação dolorosa de quem finalmente encosta na consequência implacável das próprias escolhas. Mariana levantou-se do sofá com dificuldade, desviando dos cacos de vidro da mesa e da televisão destroçada, e subiu as escadas em silêncio absoluto. Fiquei sentada em uma das cadeiras intactas da sala de jantar, de olhos abertos no escuro, ouvindo o som metálico de zíperes e o arrastar pesado de rodinhas de mala no andar de cima. Na manhã seguinte, quando o sol finalmente revelou a extensão completa do vandalismo na sala, Mariana já havia partido, deixando a chave dela sobre o mesmo aparador onde eu havia deixado a minha na noite anterior. A luz do dia expôs a sala de estar como um balanço financeiro catastrófico. O abajur de bronze retorcido, os arranhões profundos no assoalho de ipê, a porta de entrada com as dobradiças estouradas e a madeira lascada. Exatamente às 9 horas, Matias, o eletricista, chegou com a caminhonete. Ele instalou os fusíveis de volta no quadro externo sem dizer uma palavra, além de um bom dia respeitoso. Quando as luzes da casa acenderam e a geladeira voltou a zumbir na cozinha, o motor burocrático e prático da minha rotina foi imediatamente religado. O perito da companhia de seguros chegou às 10 horas. Acompanhei o homem de prancheta na mão por cada cômodo, apontando os danos com a objetividade metódica de um auditor fiscal. Entreguei a ele a cópia do boletim de ocorrência registrado na madrugada, a nota fiscal antiga da mesa de mogno e o orçamento emergencial da porta maciça. A burocracia é o idioma que eu domino com absoluta fluência e precisão. Não houve espaço para questionamentos por parte da seguradora. Os documentos eram irrefutáveis e o flagrante policial com a condução do indivíduo era cristalino. A indenização integral foi aprovada e depositada na minha conta em menos de 48 horas. Os 3 meses que se seguiram foram marcados pelo som constante de lixadeiras, martelos e pincéis. Eu não apenas consertei o que foi quebrado, eu apaguei metodicamente qualquer vestígio de que Roberto um dia pisou naquele chão. Contratei marceneiros especializados para restaurar as pranchas de ipê, raspando a madeira até a camada mais pura e aplicando 3 demãos de verniz fosco, exatamente com a mesma técnica que Rubens havia exigido na época da construção. Foi durante a 2ª semana de obras que Dr. Silas veio tomar café na minha cozinha provisória, trazendo os papéis finais da reintegração de posse para o meu arquivo. Ele sentou-se à mesa de fórmica, abriu a pasta parda e serviu-se de uma fatia de bolo de fubá. O seu ex-genro não teve um mês fácil, Dalva, Silas comentou, ajustando os óculos de tartaruga no rosto, o tom de voz carregado daquela satisfação contida que os advogados sentem quando o sistema opera perfeitamente. A prisão em flagrante por dano qualificado chegou aos ouvidos da diretoria da empresa de logística na manhã seguinte. Considerando que o oficial de justiça já havia feito uma visita pública ao escritório no dia anterior, a imagem corporativa dele tornou-se insustentável. Ele foi demitido por justa causa, sob a alegação de conduta agressiva e incompatível com os valores da empresa.
Tomei um gole do meu café. O líquido estava quente, forte, sem uma grama de açúcar. E a prepotência dele sobreviveu à rescisão contratual? Perguntei, observando pela janela os pedreiros descarregarem latas pesadas de tinta no quintal. A prepotência é um luxo muito caro, Dalva. Sem o salário de gerente e com a ficha criminal recém-manchada, ele não conseguiu alugar nada além de um quarto pequeno em uma pensão no centro velho da cidade. Soube pelo advogado de defesa dele que ele tentou recorrer ao cartão de crédito para pagar a fiança na noite da prisão, esquecendo-se de que a senhora já havia cancelado a linha adicional no banco. Ele passou 2 noites inteiras na cela da delegacia antes que um irmão distante aparecesse para assinar o termo de soltura e pagar a taxa. Eu não sorri. A ruína de Roberto não me trazia alegria festiva. Trazia apenas a simetria exata de uma equação resolvida com sucesso. O homem que se dizia o dono inquestionável do meu teto agora dividia um banheiro coletivo no fim de um corredor encardido. O homem que mandou uma velha surda procurar a porta da rua havia sido engolido por ela. E Mariana? Perguntei, a voz soando um pouco mais baixa. O nome da minha filha ainda carregando o peso de uma saudade cautelosa. Silas tirou um envelope branco do bolso interno do paletó e o deslizou sobre a mesa. Ela me procurou ontem de manhã no escritório. Entrou com um pedido formal de divórcio litigioso. Ela não quis o meu auxílio gratuito, Dalva. Fez questão absoluta de pagar os honorários iniciais com o próprio salário. Disse que alugou uma kitnet perto da agência de turismo onde trabalha e que está indo para o trabalho de ônibus todos os dias, fazendo marmita para economizar. Ela pediu para avisar que, quando terminar de pagar a primeira prestação da geladeira usada que comprou, virá tomar um chá com a senhora. Toquei a superfície lisa do envelope com a ponta dos dedos. Um alívio silencioso, invisível para quem não me conhecesse a fundo, desatou um nó antigo e doloroso no meu peito. A madeira dura da casa havia rangido sob a agressão, e Mariana finalmente havia aprendido a ouvir o aviso. No fim do 3º mês, a casa estava impecável. Os prestadores de serviço recolheram as lonas plásticas do chão, varreram o pó de gesso fino e devolveram as chaves. Fiquei sozinha no centro da ampla sala de estar. O cheiro de tinta fresca e cera de assoalho preenchia o ar com a promessa concreta de um recomeço ordenado. O cinza gélido e corporativo que Roberto havia imposto arbitrariamente às paredes não existia mais. Em seu lugar, a sala exibia o exato tom de amarelo quente que Rubens havia aplicado com o próprio rolo de pintura na nossa primeira década morando ali. A memória dele, alisando a parede com orgulho, se sobrepunha ao cheiro da tinta nova. A luz do fim de tarde entrava limpa pelas janelas recém-lavadas, batendo na pintura nova e refletindo no chão de madeira perfeitamente polida, criando um brilho dourado que aquecia o ambiente inteiro. A mesa de centro de mogno estava de volta ao seu lugar original, agora ostentando um tampo de vidro bisotado novo em folha, firme, denso e intransponível. Caminhei lentamente pelo ambiente, meus sapatos fechados fazendo um som limpo, seco e ritmado contra o ipê. Não havia pressa nos meus passos. Não havia ninguém para me mandar sair da frente da tela. Ninguém para poluir o espaço com jargões vazios sobre o mercado financeiro ou com ruídos eletrônicos ensurdecedores de tiros e explosões. A casa inteira respirava no meu próprio compasso. Fui até a cozinha azulejada. A chaleira de inox assobiou no fogão com uma pontualidade reconfortante. Despejei a água fervente sobre as flores secas de camomila na minha xícara de porcelana branca com bordas douradas. Coloquei a xícara sobre o pires combinando, segurei o conjunto firme com as 2 mãos e retornei para a sala de estar. A quietude era profunda e absoluta. O silêncio não era mais o eco insuportável de um luto crônico e paralisante, nem a tensão sufocante de quem pisa em ovos na própria casa para evitar a fúria de um intruso covarde. Era o silêncio de um território reconquistado, o silêncio de quem conhece cada centímetro da própria fundação. Aproximei-me da grande estante de livros no canto esquerdo da sala. Com a mão direita livre, ajustei o porta-retratos de prata que abrigava a fotografia de Rubens.
A imagem dele sorrindo para a câmera, com o rosto sujo de pó de cimento e a calça jeans manchada da obra, parecia aprovar o trabalho de restauração recém-concluído. Deslizei o porta-retratos 2 centímetros para a esquerda, alinhando-o perfeitamente com a borda de madeira da prateleira, restaurando a ordem geométrica das coisas. Sentei-me na minha poltrona de leitura de veludo verde. Apoiei o pires com cuidado sobre o braço estofado. A superfície escura do chá de camomila estava completamente lisa, formando um espelho dourado perfeito e imóvel sob a luz do fim do dia. Nenhuma vibração no líquido, nenhuma onda tremendo à borda da porcelana. Apenas a paz inquebrável de uma mulher que sabe, com a certeza dos números que nunca mentem, que ninguém jamais voltará a fazer barulho na sua casa sem a sua expressa permissão.